E sabe o que eu aprendi, Filó? Que às vezes nós até falamos de murmuração, lamúrias, reclamações, porque a gente acha que a gente está vivendo coisas muito difíceis. Mas carregar um sofrimento, tendo a certeza de que Jesus está junto com a gente, eu acho que aí os fardos se tornam mais leves, né? Não E tenho dúvida, não. porque a gente vai ter fardos a carregar, não é? Mas carregar com ele, com a certeza dele. Por isso, o sacrifício de quando a gente está ao lado dele se torna muito mais fácil. Eu aprendi isso na minha vida. É essa consciência que Deus não nos abandona nunca. Porque aí até o sofrimento ele tem um outro sentido. É tão interessante, né, Paty? Eu estava falando com o senhor que essa frase ela tem muita coisa, que ela tem o convite, ela tem a proposta, né, que Deus nos faz, ele nos cura, mas que tem, nós temos que ter uma condição, que eu tenho que ser humilde, né? Eu tenho que ter obediência ao Pai, e eu tenho a garantia. A garantia é isso, a presença dele é uma coisa que se chama eternidade. Porque quando a gente vive aqui com a consciência de uma eternidade, é aquilo que Paulo fala, todo sofrimento aqui é nada comparado ao que nós vamos viver lá. Nada é comparado. Se eu tenho essa consciência que é eterno, aí eu vou entender, né, pá, da samaritana, né? Fico imaginando quem encontra, aquela mulher que foi lá buscar água, né? Aí encontra a fonte, né? Encontrou a fonte inteira, né? Da Ela fonte, queria uma o água poço. para matar uma sede. E Jesus ela falou, então me dá dessa água, não tem que ficar todo dia. Se a gente fala isso com Jesus, né? Ah, Jesus, então faz isso para mim, porque aí eu não vou precisar depender de ninguém. Ah, faz isso. É igual ele falou naquela época, você lembra? Eu não sei em que passagem, mas que levaram um paralítico para ele e ele falou assim, teus pecados estão perdoados? Aí os fariseus falaram assim, uai, mas só Deus pode perdoar? Ele falou, mas o que é mais fácil dizer? Levanta e anda ou teus pecados são perdoados? Vou contar isso agora, né? Levanta e anda, né? Mas seus pecados são perdoados. Então, a gente poder entregar essas coisas para o Senhor, né? Tomar uma outra consciência. É essa virada, Padre, que nos ajuda a entender esse fardo, fazer esse fardo ser suave. Essa palavrinha chama conversão. É o que a samaritana fez, porque a gente vive numa escolha. A gente vive diante daquilo que eu falei, eu quero ser cliente de Deus ou eu quero ser crente? É a escolha, né? É a virada que eu faço. Porque Deus, eu não sou cliente que eu vou lá o dia inteiro pedir as coisas. Eu falo, Senhor, só me criou. Me ajuda a tomar consciência que é filho de Deus. Me ajuda a tomar essa dimensão. Me ajuda a viver como filho, igual o Espírito Santo está em mim para me clamar que eu sou filho do Altíssimo, né? Me ajuda. É isso, né? E da mesma forma, graças a Deus, a samaritana fez a opção certa, né? E pediu água. É a outra parte quando, acho que é João 6, eu já não lembro, quando Isso. Jesus fala do pão, o pão, O pão eu sou o vivo, pão capítulo descido do 6 é céu. todo sobre o pão. É, que o pessoal corre atrás dele por causa do pão material. Porque às vezes a gente vai atrás de Jesus por causa do material. E ele fala com ele, vocês também querem ir embora, né? Porque vocês vieram atrás de mim por causa da comida que eu dei. Mas quem é o pão sou eu. Eu sou o pão descido do céu. Eu sou esse. Então, entender que, na verdade, o que a gente precisa na vida é de Deus. E de Deus só. Então, o que eu quero? Eu quero Jesus vivo. Eu não quero esse pão que acaba, apesar de saber que isso é para o meu alimento. Quando eu fico... Esses dias eu estava mexendo com o Anselmo, falando, então vamos comer, né? Já que a gente não é daqueles santos que vivem com a Eucaristia, né? A gente ainda precisa do alimento. Mas olha que coisa espetacular, o dia que a gente aprender a viver de Deus e de Deus só. Dessa confiança incondicional. É isso, né? Essa virada que nós precisamos. Elas vão entender que as coisas dele é doce, é suave, que o sofrimento passa a ter um outro olhar. Porque o meu olhar está mirado na eternidade. É Paulo que fala isso, né? As coisas que eu vejo, as coisas visíveis, eu não posso prender o meu olhar naquilo que passa. O meu olhar tem que estar preso naquilo que eu não vejo, que não passa, né? Que é o eterno, né, Padre? É carregar essa certeza da eternidade, isso te dá uma segurança para a vida que o que vier nós levamos. Não tem coronavírus que nos apavore, né? É Não tem verdade. nada que nos apavore. E no domingo eu até falei que às vezes a gente fica dando volta em torno de nós mesmos, né? A gente Sim. fica dando voltas e esquece de ir até o Senhor. E quando ele diz essa proposta, esse convite, tem alguns julgos que nós temos que deixar. Né? Aí que se Sim. entra a palavra de conversão, porque senão a gente vai estar carregando
pesos inúteis e à toa, né? Que não precisam ser carregados. Vamos carregar só o peso que o Senhor dá para nós, né? Só o jugo que Ele oferece a nós. E que tudo isso, se a gente toma consciência que somos dele, que isso faz parte da nossa vida. Esses dias eu fiquei pensando tanto, já nem sei por causa que eu fiquei pensando, senão acho que eu estava estudando, tá? Que à medida que aquela imagem de Jesus da videira, que quanto mais a gente dá fruto, mais ele poda, e que a gente deveria receber as podas como um presente e falar, o Senhor, na verdade, está me trabalhando em mim, está me lapidando, né? Porque Ele está fazendo de mim um outro Cristo, né? Porque Ele está me fazendo de verdade o Filho dele. Então, eu tenho um tanto de excesso em mim que eu não preciso carregar, então pode tirar, Senhor. E não reclamar e falar, opa, está tirando umas coisas aqui que realmente está precisando ser retirado. Mas se eu só dou conta de aceitar tudo isso que chega, todos os cortes, todos os nãos, se eu tenho esse olhar. Olhar que eu sou filho dele, que eu estou sendo preparado para esse grande encontro, né? Voltar para casa. Para fazer de verdade aquilo que eu sou, né? Tirar aquilo que eu sou, né, Padre? Olhar para o mármore e tirar aquilo que está escondido dentro de mim. Então é um trabalho que é o trabalho de Deus em nós, né? Mas à medida que eu permito que Ele trabalhe em mim, eu tenho que permitir isso. Se eu não permitir, porque só tem uma pessoa que pode fazer esse trabalho todo dentro de nós, né? Que nós mesmos damos conta de quê? De nada, Padre.